Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje mais um dia para poder ler a palavra do Senhor, graças a Deus. E antes da gente iniciar com a leitura de hoje, como eu falei no vídeo anterior, esse vídeo que está sendo publicado aqui no dia de hoje, ele não foi gravado, esse vídeo vai ser publicado na terça-feira, tá bom? Só que eu tive que gravar ele alguns dias antes, eu estou gravando aqui no sábado, para poder publicar ele na sexta. E por qual motivo? Como eu já disse no vídeo de ontem, se você assistiu, você já sabe o motivo, mas se você acabou perdendo, o dia de ontem eu estive em viagem. Na verdade, eu ainda vou viajar, né? Mas na terça-feira eu vou estar chegando em Minas Gerais. Como eu comentei, estou em São Paulo nesse momento, porém, no dia que esse vídeo for publicado, eu vou estar chegando em Minas. Então, como vai ser um contratempo aí e vai ficar muito na correria, que eu vou estar viajando de ônibus, então demora muitas horas para chegar até a minha cidade, eu vou deixar esse vídeo programado aqui para ser publicado na terça-feira, ok? E como eu já expliquei ontem, vou deixar mais uma vez esse recado. Se você está num projeto de ler a Bíblia e você sabe que você vai ter algum compromisso importante, tipo uma viagem, ou se você tem algum aniversário, algum evento para participar, se você sabe que você vai ter alguma coisa que talvez possa atrapalhar a leitura bíblica, não se esqueça que o seu compromisso principal não pode ser adiado. Ou seja, se você tem um compromisso importante, seja ele uma viagem para passeio, uma viagem para trabalho, seja um aniversário, um casamento, só dando alguns exemplos, e você sabe que isso pode atrapalhar com a leitura bíblica, não se esqueça que o compromisso mais importante que você tem é com Deus. Então, se você fez o compromisso com Deus de estar lendo a Bíblia, adianta. Se você sabe que tal dia você vai estar um pouco ocupado, adianta essa leitura, tá bem? Não deixe para depois, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E principalmente, não deixe as coisas de Deus para amanhã se você pode fazer hoje. Então, melhor do que deixar a leitura atrasada é nós adiantarmos. Se nós já sabemos que vamos ter aí um compromisso, vamos colocar o compromisso mais importante à frente primeiro. E o compromisso mais importante é a palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos iniciar aqui um novo livro, livro de Judite, ok? E nós vamos ler hoje do capítulo 1 até o capítulo 7 de Judite. Eu vou lendo e vou explicando ao decorrer da leitura. Já vai pegando a sua Bíblia aí, deixa eu só tomar uma água, porque o calor tá brabo nos últimos dias, hein? Vamos pegar a Bíblia aí, para a gente poder iniciar no capítulo 1 do livro de Judite. Era o 12º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Assíria, em Nínive, a capital. Nesse tempo, Arfaxade reinava sobre os medos em Ecbátana. Arfaxade cercou Ecbátana, com muralhas feitas com pedras de 1,5 metro de largura por 3 metros de comprimento. A altura da muralha era de 35 metros e a largura era de 25 metros. Sobre as portas levantou torres com 50 metros de altura e 30 metros de largura na base. Fez as portas com 35 metros de altura e 20 de largura, para que os soldados do seu exército pudessem sair e a infantaria fazer suas evoluções. Por esse tempo, o rei Nabucodonosor guerreou contra o rei Arfaxade, na grande planície que se encontra no território de Hagal. Os habitantes da montanha, todos os habitantes das regiões do Eufrates, do Tigre, do Hidáspes e os habitantes das planícies de Arioque, rei dos Elimeus, aliaram-se a Nabucodonosor. E assim muitas nações fizeram aliança para guerrear contra os filhos de Quelude. Nabucodonosor, rei da Assíria, enviou embaixadores para a Pérsia e nações do Ocidente, para a Cilícia, Damasco, Líbano e Antilíbano, para os habitantes do litoral e os povos do Carmelo, de Galaade, da Alta Galileia, da grande planície de Esdrelon, para os habitantes de Samaria e suas cidades, para os que habitam além do Jordão até Jerusalém,
em Batana, Quelos, Cádiz, o rio do Egito, Táfnis, Ramsés e toda a terra de Gessem, até chegar além de Tanis e de Mênfis, e a todos os egípcios até a fronteira da Etiópia. Todos, porém, desprezaram o convite de Nabucodonosor, rei da Assíria, e não se aliaram com ele. Não respeitavam Nabucodonosor porque achavam que ele era pessoa sem poder. Mandaram de volta os embaixadores de mãos vazias e humilhados. Nabucodonosor ficou furioso com esses países e jurou por seu trono e seu reino vingar-se de todos os territórios da Cilícia, Damasco e Síria, e passar a fio de espada todos os moabitas, amonitas, judeus e egípcios, até chegar à fronteira dos dois mares. No 10º ano, Nabucodonosor guerreou contra o rei Arfaxade, venceu-o no combate e derrotou todo o exército, cavalaria e carros dele. Tomou posse de suas cidades e, chegando até Ecbátana, tomou suas torres, saqueou suas ruas e transformou sua beleza em humilhação. Depois prendeu Arfaxade, o atravessou com suas lanças e o eliminou para sempre. Em seguida, voltou para Nínive com seu exército, uma imensa multidão de soldados. Ficaram despreocupados, descansando e banqueteando-se por 120 dias. Então aqui no capítulo 1, nós percebemos que Nabucodonosor, ele está querendo dominar o povo ali de todas essas regiões para poder oprimir esse povo, para poder escravizar e ele se tornar, entre aspas aí, dono do povo. Nabucodonosor aqui está querendo se tornar um dominador, um opressor ali para poder escravizar aqueles povos. Eu até destaquei a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre o capítulo 1, que está escrito o seguinte: Nabucodonosor é a personificação dos poderosos que pretendem construir um império para dominar o mundo. Olha para você ver, ele pretende construir um império aqui para dominar o mundo. Nabucodonosor está aí até se sentindo mais do que Deus. Sua primeira estratégia é propor alianças. A recusa dos outros países fere o seu orgulho. Então ele mostra suas verdadeiras intenções, partindo para a conquista violenta. Então aqui já de início do livro de Judite, nós já começamos com a tensão, onde Nabucodonosor está querendo aí se tornar dono do mundo, está querendo dominar a todos ali, e por ver que alguns não aceitam ele como dominador, ele parte para a violência. Então, o que será que vai acontecer daqui para frente? Vamos ler aqui para a gente ir entendendo. Capítulo 2. No dia 22 do primeiro mês do ano 18º, no palácio de Nabucodonosor, rei da Assíria, deliberou-se sobre a vingança contra toda a terra conforme o rei havia falado. Então ele convocou todos os ministros e conselheiros, expôs seu plano secreto e decretou a destruição de todos esses territórios. Decidiram exterminar todos os que não tinham aceito o convite de Nabucodonosor. Terminada a reunião, Nabucodonosor, rei da Assíria, convocou Holofernes, general do seu exército, o segundo homem no reino, e lhe ordenou: assim diz o grande rei, o Senhor de toda a terra. Olha para você ver o orgulho aqui, o ego inflado de Nabucodonosor. Ele se diz grande rei e se diz também o Senhor de toda a terra. Mal sabe ele as blasfêmias que ele está cometendo. Ao sair de minha presença, tome consigo homens experientes, uns 120.000 de infantaria e forte contingente de cavalaria, com 12.000 cavaleiros. Marche contra toda a região ocidental, porque não aceitaram o meu convite. Obrigue-os a colocar à minha disposição a terra e a água, porque vou marchar furioso contra eles. Vou cobrir o chão com os pés de meus soldados e entregá-los ao saque. Seus feridos encherão os vales e as torrentes, e os rios transbordarão de cadáveres. E eu levarei os prisioneiros para os confins do mundo. Siga à minha frente e conquiste os territórios deles para mim. Se eles se renderem a você,
deixe que eu os castigue. Não tenha consideração para com os rebeldes. Entregue-os à matança e ao saque em toda a terra que você conquistar. Olha para você ver, ele está falando aqui, está ordenando até matar as pessoas que não quiser seguir Nabucodonosor. Por minha vida e por meu império, vou cumprir o que estou dizendo. Não desobedeça nenhuma ordem do seu Senhor. Faça tudo conforme eu lhe ordenei. Não perca tempo. Então, cara, Nabucodonosor aqui, basicamente, a gente vê um desejo ali muito grande de ocupar o lugar de Deus para poder dominar todo o povo. Mal sabe ele que nós temos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que não abandone os seus filhos. Então, Nabucodonosor, infelizmente, eu acho que não vai dar para você, tá? Mas vamos continuar na história aqui para a gente poder entender aquilo que Deus quer falar conosco. Holofernes saiu da presença de seu senhor e convocou todos os chefes, generais e oficiais do exército da Assíria. Em seguida, escolheu um contingente de 120 mil homens e 12 mil arqueiros a cavalo, conforme seu senhor tinha mandado, e os organizou para o combate. Tomou então grande quantidade de camelos, jumentos e mulas para carregar o equipamento e também inumeráveis ovelhas, bois e cabras para o abastecimento. Cada soldado recebeu farta provisão e muito ouro e prata do palácio do rei. Então Holofernes saiu com todo o seu exército à frente do rei Nabucodonosor para cobrir toda a região ocidental, com carros, cavaleiros e tropas escolhidas. A eles juntou-se ainda um bando numeroso, incontável como os gafanhotos e como a areia da terra. Partiram de Nínive e caminharam 3 dias em direção à planície de Bectilete. Acamparam fora de Bectilete, perto da montanha ao norte da Alta Cilícia. Daí, com todo o seu exército formado por infantaria, cavalarias e carros, Holofernes partiu para a região montanhosa. Devastou Fute e Lude e saqueou todos os filhos de Races e de Ismael, que vivem na beira do deserto ao sul de Queleon. Depois costeou o rio Eufrates, atravessou a Mesopotâmia e destruiu todas as cidades fortificadas que estão junto ao riacho Abrona, até chegar ao mar. Tomou posse dos territórios da Cilícia, despedaçou todos os que resistiram e foi até a fronteira sul de Jafe, diante da Arábia. Cercou todos os madianitas, incendiou suas tendas e devastou seus estábulos. A seguir, desceu para a planície de Damasco, no tempo da colheita de trigo, e incendiou as plantações, destruiu ovelhas e bois, saqueou as cidades, devastou as plantações e passou todos os jovens ao fio de espada. Um medo terrível caiu sobre os habitantes do litoral, sobre os sidônios e tírios, sobre os de Sur, de Oquina e de Jâmnia. Também os habitantes de Azoto e Ascalon ficaram aterrorizados. Então aqui nós vemos que Holofernes ali, que era um homem, aqui fala general do exército de Nabucodonosor, está metendo terror ali na região. E aí o que vai acontecer? Vamos aqui agora para o capítulo 3. Os habitantes do litoral enviaram mensageiros com propostas de paz nestes termos. Aqui estamos. Somos servos do grande rei Nabucodonosor e nos prostramos diante de você. Faça de nós o que quiser. Aqui estão à sua disposição nossos estábulos, nosso território, os campos de trigo, as ovelhas e os bois, e todos os nossos acampamentos. Sirva-se como achar melhor. Nossas cidades e seus habitantes são seus escravos. Venha e trate-as como quiser. Então os mensageiros se apresentaram a Holofernes e transmitiram a mensagem. Olha para você ver. O medo aqui e o medo de Nabucodonosor, o opressor, e tudo aquilo que Nabucodonosor estava fazendo contra eles, estavam afastando eles do projeto de Deus. Então não deixe
que o medo, que a opressão te afaste do caminho de Deus. Holofernes desceu com seu exército. Oi! Só um minutinho. Pronto, voltei aqui. Tava resolvendo uma questão ali, mas vamos lá. Vamos continuar aqui no versículo 6. Holofernes desceu com seu exército para o litoral, deixou guarnições nas cidades fortificadas e recrutou homens escolhidos para servirem de tropas auxiliares. Os habitantes das cidades e arredores o receberam com coroas, danças e tamborins, mas Holofernes destruiu os santuários deles, cortou suas árvores sagradas e exterminou todos os deuses da terra, para que todas as nações só adorassem a Nabucodonosor, e todas as tribos o invocassem como Deus, cada um na própria língua. Quando chegou à vista de Esdrelon, perto da Dotaia, aldeia que está diante da grande serra da Judéia, Holofernes acampou entre Geba e Citópolis, e aí ficou por um mês recolhendo provisões para o exército. Vamos aqui agora para o capítulo 4. Os israelitas da Judéia ficaram sabendo de tudo o que Holofernes, general de Nabucodonosor, rei da Assíria, tinha feito às nações, atacando seus templos e entregando-os ao saque. Então ficaram aterrorizados com Holofernes e temeram por Jerusalém e pelo templo do Senhor, seu Deus. Eles tinham voltado do exílio fazia pouco tempo e todo o povo da Judéia se havia reunido novamente. Os utensílios, o altar e o templo haviam sido recentemente purificados da profanação. Então mandaram mensageiros por todo o território da Samaria, Acona, Bet-Oron, Belmaim, Jericó, Coba, Aizora e ao vale de Salém. Ocuparam o topo dos montes mais altos, fortificaram as aldeias da região montanhosa e ajuntaram provisões para a guerra, pois nesse tempo tinham acabado de fazer a colheita. O sumo sacerdote Joaquim, que nessa ocasião se achava em Jerusalém, escreveu aos habitantes de Betúlia e Betomestaim, que estão diante de Esdrelon, em frente da planície vizinha de Dotaim. Ele mandou que ocupassem as passagens da serra, porque era por aí que passava o caminho para a Judéia. Desse modo, era fácil impedir que o inimigo avançasse, porque o desfiladeiro era tão estreito que somente se podia passar 2 a 2. Os israelitas obedeceram ao sumo sacerdote Joaquim e ao conselho dos anciãos do povo de Israel, que tinham sede em Jerusalém. Ao mesmo tempo, cada israelita suplicou insistentemente a Deus, e todos se humilharam diante dele. Olha para você ver, aqui no meio da tormenta ali das pessoas do Nabucodonosor, querendo tomar conta de forma opressora, querendo ali colocar medo e terror para dominar essas pessoas, eles não buscam se humilhar diante dos homens, mas sim se humilhar diante de Deus. Então você que está aí, talvez se humilhando pelas coisas materiais, pelas coisas desse mundo, talvez se humilha diante dos homens, você talvez se humilhe diante do seu namorado, ou até mesmo você se humilha diante do seu esposo, ou vice-versa. Você se humilha diante da sua namorada, diante da sua esposa, até mesmo se humilha diante do seu chefe, ou até mesmo se humilha diante do pecado. Deus tem algo para dizer para a sua vida. Não se humilhe diante dos homens. Não se humilhe diante das coisas desse mundo. Se humilhe diante de Deus. Você pode ter certeza que você, se humilhando na frente de Deus e virando as costas para o mundo, Deus vai salvar a sua vida. Deus vai te abençoar. Então, pega a sua cruz e vai rumo ao caminho do Senhor. Tome a sua cruz e siga a Jesus, tá bom? Tinha um bichinho aqui. Vamos lá. Eles e suas mulheres, seus filhos e rebanhos, e todos os imigrantes, mercenários e escravos, se vestiram com pano de saco.
Os que viviam em Jerusalém, inclusive mulheres e crianças, se prostraram diante do templo, com cinzas na cabeça e estenderam as mãos diante do Senhor. Cobriram o altar com panos de saco e clamaram a uma só voz e com ardor, para o Deus de Israel não entregasse seus filhos ao saque, nem suas mulheres ao exílio, nem a destruição às cidades que tinham herdado, nem o templo, a profanação e caçoadas humilhantes das nações. O Senhor ouviu-lhes o grito e tomou conhecimento da tribulação deles. Olha para você ver, diante da dificuldade, diante da opressão, diante do medo, se você orar, se você conversar com Deus, Ele vai ouvir as suas súplicas. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade emocional, psicológica, seja uma dificuldade no seu matrimônio, seja até mesmo uma dificuldade espiritual, Deus vem falar para que nos humilhemos diante da tua presença, pois Ele escuta a nossa oração, Ele escuta a nossa súplica no mais altos dos céus. Então, ore, converse com Deus, se abra para Ele, pois eu tenho certeza absoluta que lá do céu Ele está ouvindo o nosso clamor e Ele vai atender aqueles que são fiéis para com Ele. O povo jejuou por dias seguidos em toda a Judéia e em Jerusalém, diante do templo do Senhor Todo-Poderoso. O sumo sacerdote Joaquim, junto com todos os sacerdotes e ministros do culto do Senhor, ofereciam o holocausto diário, as ofertas e os dons voluntários do povo. Vestido com panos de saco e com cinza sobre os turbantes, eles clamavam com toda a força ao Senhor para que protegesse a casa de Israel. Vamos aqui agora para o capítulo 5 do livro de Judite. Holofernes, general do exército assírio, foi informado de que os israelitas estavam se preparando para a guerra. Contaram-lhe que eles tinham fechado as passagens das montanhas, fortificado o topo dos montes mais altos e preparado obstáculos nas planícies. Holofernes ficou enfurecido e convocou todos os chefes moabitas, generais amonitas, governadores do litoral, e lhes perguntou: Cananeus, digam-me, que gente é essa que vive na serra? Em que cidades moram? Qual é a potência do exército deles? Em que ponto está seu poder e sua força? Que rei os governa? Porque não se porque não se dignaram vir ao meu encontro, como fizeram todos os povos do Ocidente? Mal sabia ele que o Deus que governava eles, o rei que governava eles, era Deus, o nosso Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Soberano. Aquior, chefe de todos os amonitas, respondeu: Escute, meu senhor, o que este servo vai dizer. Vou contar-lhe a verdade sobre esse povo que vive na serra aqui perto. Não direi mentiras. Esse povo é descendente dos caldeus. Primeiro, estiveram na Mesopotâmia porque não quiseram seguir os deuses de seus antepassados que viviam na Caldeia. Eles abandonaram a religião de seus antepassados e adoraram o Deus do céu, que reconheceram como Deus, ou seja, só existe um único Deus, que é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória, que é o nosso Deus soberano, o nosso Deus Pai. Os caldeus, porém, os expulsaram da presença de seus deuses e eles tiveram que fugir para a Mesopotâmia, onde ficaram por longo tempo. O Deus deles ordenou que saíssem daí e fossem para a terra de Canaã. Instalaram-se aí e ficaram muito ricos em ouro, prata e rebanhos numerosos. Em seguida foram para o Egito por causa de uma fome que atingia o país de Canaã. E aí ficaram enquanto havia alimento. No Egito multiplicaram-se muito e se transformaram num povo numeroso. O rei do Egito, porém, ficou contra eles e os explorou no trabalho de preparar tijolos, e eles foram humilhados e tratados como escravos. Aqui o Aquior basicamente está contando ali toda a história dos israelitas. Então eles clamaram ao seu Deus, e este castigou
todo o país do Egito, com pragas incuráveis. Os egípcios então os expulsaram do país. Deus secou diante deles o mar Vermelho e os conduziu pelo caminho do Sinai e de Cades-Barne. Eles expulsaram todos os habitantes do deserto, instalaram-se na terra dos amorreus e exterminaram pela força todos os habitantes de Ezebom. Depois atravessaram o Jordão, tomaram posse de toda a serra, expulsaram os cananeus, ferezeus, jebuseus, siquemitas e todos os gergeseus, e aí viveram por muito tempo. Enquanto não pecaram contra o seu Deus, a prosperidade estava com eles, porque o Deus deles odeia a injustiça. Olha para você ver. Enquanto não pecaram contra o seu Deus, a prosperidade estava com eles. Ou seja, o que é prosperidade? A prosperidade é andar no caminho de Deus. Se você deseja ser alguém próspero, ande no caminho do Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas e cumpra com os mandamentos do Pai. Você pode ter certeza que assim você será próspero de verdade. E você vai ter a prosperidade verdadeira. E não a prosperidade, a falsa prosperidade que o mundo nos impõe. Prosperidade de achar que o dinheiro é a alegria, é aquilo que vai trazer alegria para dentro da sua casa. Que os bens materiais, carros, casas, é aquilo que vai trazer benefício para a sua vida, que ter muitas mulheres é aquilo que vai trazer alegria para a sua vida. Cara, essas coisas são passageiras. Principalmente quando você conhece a Deus. Quando você sabe que o caminho verdadeiro é o Senhor, a prosperidade é de fato amar a Deus sobre todas as coisas e seguir os caminhos do Pai. Pode ter certeza que assim você será próspero de verdade. Mas quando se afastaram do caminho que Deus lhes havia marcado, uma parte deles foi completamente exterminada em guerras e a outra foi exilada num país estrangeiro. O templo do Deus deles foi arrasado e suas cidades foram conquistadas pelo inimigo. Mas agora eles se voltaram para o Deus deles, regressaram da dispersão, ocuparam Jerusalém, onde está o templo deles, e reprovaram a serra que tinha ficado deserta. Agora, meu soberano e Senhor, se essa gente se desviou, pecando contra o Deus deles, comprovemos essa falta e subamos para atacá-los. Contudo, se eles não tiverem pecado, é melhor que o Senhor os deixe em paz. Caso contrário, o Senhor e Deus deles vai protegê-los e nós ficaremos envergonhados diante de todo mundo. Até destaquei aqui a explicação sobre essa parte que a Bíblia traz para a gente, que diz o seguinte: Holofernes quer saber quem é esse povo que ousa resistir ao poder de Nabucodonosor. Aquior faz um relato de toda a história de Israel, deixando claro que a força desse povo está na aliança com o seu Deus. E esse Deus só impõe uma condição, a prática da justiça. Se o povo é fiel, Deus fica do seu lado e lhe dá a vitória em todas as lutas. Se é infiel, Deus o abandona e ele se torna presa dos inimigos. Olha para você ver. Se estivermos alinhados com Deus, nós vamos aí estar fazendo coisas boas, nós vamos estar plantando coisas boas. Porém, se virarmos as costas para o Pai, a presa, o inimigo vai nos devorar. Então, escolha sempre o melhor caminho, escolha o caminho do Senhor. Não se deixe aí ficar perdido pelo mundo, onde o inimigo está à procura de devorar a sua vida. Volte para os braços do Pai, para a misericórdia e do amor do Pai, pois ele vai cuidar de você. Quando Aquior acabou de falar, todos os que estavam ao redor da tenda protestaram. Os oficiais de Holofernes, os habitantes do litoral e os moabitas queriam matar Aquior e diziam: não vamos ficar com medo dos israelitas, é um povo sem exército e sem forças para aguentar um combate duro. Por isso, vamos lá, será uma presa fácil para todo o seu exército, senhor Holofernes. Vamos aqui agora para o capítulo 6. Quando se acalmou o alvoroço dos que assistiam à reunião, Holofernes
general do exército assírio, disse a Aquior, na frente de toda a tropa estrangeira e de todos os moabitas: Quem é você, Aquior, e esses mercenários de Efraim, para profetizarem dessa forma, aconselhando-nos a não lutar contra os israelitas, porque o Deus deles vai protegê-los? Quem é Deus além de Nabucodonosor? Nabucodonosor enviará sua força e exterminará os israelitas da face da terra, e o Deus deles não conseguirá salvá-lo. Cara, que Deus tenha piedade de todos aqueles que querem tomar o lugar de Deus, que todos aqueles que acham que são mais poderosos do que Deus possa ter piedade, pois até mesmo não vamos ficar aqui apontando erros dos outros, né? Mas vamos olhar para dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Por muitas vezes, nós queremos até mesmo ser mais do que Deus. Quando nós colocamos as nossas vontades, quando nós colocamos os desejos carnais, aquilo que a carne ama, e a gente sabe que o desejo da carne é o pecado. A gente já viu aí, cara, que por muitas vezes, se você não viu, uma hora você vai ter essa consciência de que todas as vezes que você coloca os seus desejos na frente dos planos de Deus, cara, nós só entramos aí no caminho da perdição. E por muitas vezes nós queremos ser muito mais do que Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente quer viver aí da nossa forma. Não queremos abandonar as coisas desse mundo para seguir a Deus. A gente quer que a Bíblia se encaixe na nossa vida, não nós encaixarmos na palavra do Senhor. Cara, olha para você ver quão pecador nós somos. Nós queremos muitas vezes querer colocar até mesmo ordens em Deus. E nós nos esquecemos que nós não somos nada sem o nosso Pai, sem o nosso Criador. Então nós temos que pedir muita piedade, muita misericórdia para Deus, para que Ele coloque sempre à nossa frente a vontade dEle, para que os propósitos do Senhor sejam muito maiores do que as nossas vontades na nossa vida. Que nós não possamos viver pelas nossas necessidades, mas sim pelo propósito que Deus quer para a minha e para a sua vida. Então, vamos pedir para Deus ter humildade, que a gente possa aumentar cada vez mais o nosso amor por Ele, pela Sua palavra, pela Sua presença, e que nós possamos, de fato, viver a vida que Deus quer para nós. Vamos deixar o orgulho de lado, vamos abandonar as vontades carnais, vamos abandonar o pecado e vamos pedir para que Deus nos permaneça fiel no caminho dele, pois você pode ter certeza, cara, quando você abandona as suas necessidades e passa a viver os propósitos que Deus tem para a sua vida, meu irmão, você vai ser muito abençoado. Você vai ver o que é alegria, você vai ver o que é liberdade, o que é vida de verdade. Então, escolha sempre o caminho do Senhor, deixe o orgulho de lado e busque viver os propósitos que Deus quer para a sua vida. Nós, servos de Nabucodonosor, os esmagaremos como se fossem um só homem. Não poderão resistir à nossa cavalaria, nós os queimaremos de uma só vez. Seus montes ficarão embriagados com o sangue deles, e suas planícies transbordarão de cadáveres. Eles não poderão ficar de pé diante de nós, todos morrerão, diz o rei Nabucodonosor, o Senhor de toda a terra. Ele assim falou, e suas palavras não serão desmentidas. Olha para você ver. Nabucodonosor aqui, querendo ser maior do que Deus. Que Deus tenha piedade de todos aqueles que querem ser maior do que ele, pois infelizmente eles não sabem o que estão falando e o que estão fazendo. Que Deus tenha piedade de todos esses. Quanto a você, Aquior, mercenário amonita, você disse essas frases no momento de loucura. Por isso não voltará a me ver até que eu castigue essa gente que escapou do Egito. Então a espada de meus soldados e a lança de meus oficiais atravessarão suas costelas, e você cairá entre os feridos deles. Meus servos vão levar você para a montanha e deixá-lo em alguma cidade dos desfiladeiros. Você ficará vivo para ser morto junto com eles. Se você confia que eles não serão capturados, não fique de cabeça baixa.
nada do que eu disse ficará sem se realizar. Holofernes ordenou aos servos que estavam na tenda, para pegarem Aquior, o levarem a Betúlia e o entregarem aos israelitas. Os servos agarraram Aquior e o levaram para a planície, fora do acampamento. Daí se dirigiram para a serra e chegaram às fontes que estão abaixo de Betúlia. Quando os homens da cidade os viram no alto dos montes, pegaram suas armas, saíram da cidade e foram para lá, enquanto os atiradores jogavam pedras sobre os homens de Holofernes para impedir que subissem. Então estes desceram pela encosta do monte, amarraram Aquior e o deixaram ao pé do monte, e voltaram para junto do seu senhor. Então os israelitas desceram da cidade e foram até Aquior. Eles o desamarraram e o levaram a Betúlia, para apresentá-lo aos chefes da cidade. Nesse tempo, os chefes eram Uzias, filho de Micas, da tribo de Simeão, Cabres, filho de Gotoniel, e Carmes, filho de Melquiel. Eles convocaram todos os anciãos da cidade, também os jovens e as mulheres foram para a assembleia. Colocaram Aquior no meio de todos, e Uzias lhe perguntou o que havia acontecido. Então Aquior contou-lhes o que haviam falado no conselho de Holofernes, o que ele próprio tinha dito aos chefes assírios e as vantagens que Holofernes tinha contado contra Israel. Então o povo se prostrou, adorou a Deus e suplicou: Senhor, Deus do céu, olha do alto o orgulho deles e tem piedade da humilhação de nossa gente. Acolhe hoje com boa vontade a presença daqueles que são consagrados a ti. Eu vou ler de novo esse versículo. Versículo 19. Senhor, Deus do céu, olha do alto o orgulho deles e tem piedade da humilhação de nossa gente. Acolhe hoje com boa vontade a presença daqueles que são consagrados a ti. Ou seja, não deixe que o orgulho tome conta do seu coração, assim como tomou conta aqui de Nabucodonosor e os seus homens ali. Peça para que Deus te mantenha humilde para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os conselhos que Deus tem para a sua vida. E assim como diz a palavra, acolhe hoje com boa vontade a presença daqueles que são consagrados a ti. Ou seja, ore para que Deus acolha a sua oração lá no alto do céu, pois Ele escuta as orações daqueles que são consagrados a Ele. Então se consagre ao Senhor, se consagre a Ele, converse com Ele, fala: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Vamos orar? Vou só dar uma pausa aqui. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos ajude, para que o orgulho não tome conta da nossa vida e que nós nos tornemos aí humildes diante da tua presença. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, me coloco aqui agora neste momento, diante dos teus pés, Pai, para te pedir, antes de qualquer coisa, perdão. Perdoe-me, Pai, por todas as vezes que fui orgulhoso, por todas as vezes que eu achei que as minhas vontades poderiam ser muito maiores do que aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Meu Deus, como eu fui ingrato por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, Pai. Por isso eu te peço desculpa, meu Senhor. E venho aqui humildemente, porque sei que não sou merecedor, mas te peço, Pai, misericórdia. Tende misericórdia de mim. Me torne mais humilde, Pai. Torne meu coração mais amável para que eu possa te amar sobre toda e qualquer situação. Aumente a minha fé para que eu possa, Pai, seguir o caminho que o Senhor quer para a minha vida e para que eu possa confiar ainda mais, Pai, na Tua palavra, na Tua vontade, Pai. Por isso eu venho, Pai, tende misericórdia de mim, pois sem Ti eu não sou nada. E essa pessoa que está aqui junto desse vídeo, Pai, que também está orando para você, tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia de nós, como teus filhos, estamos aqui pedindo, Pai, para que o Senhor nos ajude a permanecer fiel no teu caminho. Em nome do Senhor Jesus, eu abro agora, Pai, o meu coração. Vem e adentre, Pai, dentro da minha alma. Adentre, Pai, dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro da minha casa, Pai.
o meu coração é o teu lar, Pai. Venha e more, Pai, dentro da minha alma, dentro do meu coração, e para que eu possa ser guiado pelo Espírito Santo para fazer as vontades de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa fazer, irmão, a vontade dele na sua vida, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Depois animaram Aquior e o elogiaram muito. Osias o levou para sua casa e ofereceu um banquete aos anciãos, e durante toda essa noite ficaram invocando o auxílio do Deus de Israel. Vamos aqui agora, para a gente fechar a leitura, para o capítulo 7. No dia seguinte, Holofernes ordenou ao exército e às tropas aliadas que levantassem acampamento, avançassem contra Betúlia, ocupassem as passagens das montanhas e atacassem os israelitas. Nesse mesmo dia, todos os soldados levantaram acampamento. O exército contava com 170.000 soldados de infantaria e 12.000 cavaleiros, sem contar a bagagem e a multidão que os acompanhavam a pé. É para você ver, Holofernes aqui agora vai tentar batalhar aí contra os israelitas. Formaram-se em ordem de batalha no vale de Betúlia, junto à fonte, e se estenderam ao largo na direção de Dotaim, até Bel-Maim, e de Betúlia até Quiamon, que está diante de Esdrelon. Quando os israelitas viram essa multidão, ficaram aterrorizados e comentaram: eles vão engolir toda a face da terra. Nem os montes mais altos, nem os princípios, nem as colinas suportarão tanto peso. Cada um empunhou suas armas, acenderam fogueiras nas torres e ficaram em guarda a noite inteira. No segundo dia, Holofernes fez a cavalaria avançar diante dos israelitas que estavam em Betúlia. Inspecionou as subidas para a cidade, examinou as fontes e ocupou-as, deixando aí destacamentos militares. Depois voltou para junto do exército. Os oficiais edomitas, os chefes moabitas e os generais do litoral disseram a Holofernes: Senhor, ouça o nosso palpite, e o exército não sofrerá um só arranhão. Esses israelitas não confiam tanto nas armas. Eles confiam na altura dos montes onde vivem, porque não é fácil escalar o topo desses montes. Por isso, Senhor, não os combata como se faz em campo aberto, e não haverá nenhuma baixa em seu exército. Fique no acampamento com todo o exército e deixe que ocupemos a fonte que brota ao pé do monte. É dela que os habitantes de Betúlia tiram água. A sede os forçará a entregar a cidade ao Senhor. Nós subiremos com os nossos soldados ao topo dos montes vizinhos e montaremos acampamento para impedir que alguém saia da cidade. A fome tomará conta deles com suas mulheres e crianças. O Senhor nem precisará usar a espada. Eles cairão sozinhos pelas ruas das cidades. Desse modo, o Senhor os fará pagar bem caro por não terem ido pacificamente ao seu encontro. Holofernes e seus oficiais gostaram da proposta, e ele ordenou para agir de acordo. Então uma tropa de moabitas e 5.000 assírios avançaram, acamparam no vale e ocuparam as minas e fonte dos israelitas. Os edomitas e os amonitas subiram a serra, acamparam diante de Dotaim e mandaram destacamentos para o sul e para o leste, diante de Egrebel, perto de Cush, sobre a torrente de Moquemor. O grosso do exército assírio acampou na planície, cobrindo toda a região. As tendas e equipamentos formavam um acampamento enorme, pois a multidão era imensa. Vendo-se cercados pelo inimigo e sem possibilidades de escapar, os israelitas ficaram desanimados e clamaram ao Senhor, seu Deus. Olha para você ver, cara.
Os israelitas aqui, eles estavam com medo. Eles estavam sentindo que não tinha mais saída para eles. O inimigo era muito maior diante dos olhos humanos e eles achavam que não tinha mais saída. E o que eles fizeram? Quando eles enxergaram que não tinha mais saída, eles clamaram ao Senhor, seu Deus. Ou seja, eles começaram a orar diante de Deus. Então, essa mensagem vem para nós nos dias de hoje. Quando você, irmão ou minha irmã, quando você se sente desanimado, quando você acha que não tem mais saída, eu queria te dizer que Deus pede para nós orarmos. Quando você achar que o inimigo é muito maior do que as suas forças, do que as suas capacidades, saiba que nós temos um Deus grandioso, um Deus soberano, um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. E nós devemos clamar diante dele as nossas fraquezas e falar com ele: Pai, eu não sei mais o que eu faço. Eu sozinho eu já não entendo mais. Ore para com Deus. Tem até um versículo que está lá no Evangelho de Mateus, Mateus 6,6, que diz o seguinte: ao contrário, quando você rezar, entra no seu quarto, feche a porta e reze ao seu pai ocultamente. E o seu pai, que vê o escondido, recompensará você. Então você que está passando por um problema, está passando por alguma dificuldade, não fica fazendo textão no Facebook, não fica fazendo textão no Instagram, não fique procurando a solução em outras pessoas. Fecha a porta do seu quarto, cara. Fecha a porta do seu quarto, ajoelhe-se diante da cama e converse. Converse e fala assim: meu Deus, Pai, eu não dou mais conta. Eu não dou mais conta, me ajude. E você pode ter certeza que ali, ajoelhado diante do Senhor, Ele vai te ouvir. Então não fique aí buscando a solução nas coisas humanas, em redes sociais que foram feitas por mãos humanas, mas busque a sua salvação na mão daquele que criou todas as coisas. Então, feche a portinha do seu quarto e fale ocultamente com o Senhor. Converse com Ele, ore para com Ele, porque eu tenho certeza absoluta que quando você está ali, no momento de intimidade entre você e Deus, cara, não tem nada para te atrapalhar. Não tem nada que vai tirar o seu foco. É o momento entre você e Deus. Tenha esse momento de intimidade com Deus. Converse com Ele, pois Ele vai te ouvir. Então, seja íntimo do Senhor, como um relacionamento entre pai e filho. O exército assírio, com infantaria, cavalarias e carros, manteve o cerco por 34 dias. A provisão de água dos habitantes de Betúlia se esgotou, e os poços ficaram vazios. Ninguém tinha como saciar a sede, nem por um dia sequer, porque a água estava racionada. As crianças se desmaiavam e as mulheres e jovens desfaleciam de sede. Caíam pelas ruas e saídas das portas da cidade, completamente esgotados. Então todo o povo se reuniu contra Uzias e os chefes da cidade, junto com jovens, mulheres e crianças, gritando e dizendo a todos os anciãos: que o Senhor seja o nosso juiz. Porque vocês causaram um grande mal, não querendo negociar a paz com os assírios. Agora não temos a quem recorrer, porque Deus nos entregou nas mãos deles, e estamos morrendo de sede e grande destruição. Agora chamem os assírios e entreguem a cidade inteira para que o exército de Holofernes a saqueie. É preferível sermos saqueados, seremos escravos deles, mas salvaremos a nossa vida e não veremos nossas crianças morrer e nossas mulheres e filhos expirar. Se vocês não fizerem isso hoje mesmo, nós convocaremos o céu e a terra como testemunha contra vocês diante do nosso Deus, Senhor de nossos antepassados, que nos está castigando por causa de nossos pecados e os pecados de nossos antepassados. Olha para você ver, no momento de fraqueza aqui, os israelitas até tendem a abrir a brecha para o inimigo, para que o inimigo tome conta da vida deles. Só que olha o que a palavra vai dizer para a gente. Então levantou-se da assembleia um pranto geral, e todos gritaram súplicas ao Senhor Deus. Então Uzias procurou animá-los.
Tenham confiança, irmãos. Vamos resistir por mais 5 dias. O Senhor nosso Deus terá compaixão de nós. Ele não vai nos abandonar até o fim. Ou seja, nós temos um Deus que nos escuta. Nós temos um Deus que anda do nosso lado. Ele pede para você, tenha fé, pois Ele vai te tirar dessa situação difícil que você está passando. Tenha fé e Deus vai te levantar. Depois desse prazo, se Ele não nos socorrer, farei o que vocês estão propondo. Então dispersou o povo, cada um para o seu lugar. Os homens voltaram para as muralhas e torres da cidade, e mandaram as mulheres e crianças para casa. A cidade estava tomada pela angústia. Então assim a gente finaliza com a leitura de hoje, mas só para finalizar eu destaquei aqui a explicação que a Bíblia traz para a gente sobre o capítulo 7, que diz o seguinte: a sugestão apresentada a Holofernes mostra a mais poderosa arma dos tiranos, a pressão. Física e psicologicamente pressionado, o povo tem a impressão de que não lhe resta mais nenhuma escapatória. Desesperado e até pensando que se trata de castigo de Deus, o povo se dispõe a abrir mão da liberdade para conservar a vida. Graças à pressão, os papéis muitas vezes chegam a se inverter. Os opressores passam a ser vistos como libertadores e os que resistem à pressão são apontados como culpados. Olha para você ver. Os opressores aqui tentando nos desviar do caminho de Deus. Então, diante ali de tanta pressão, a gente fala assim, cara, não dá, eu vou ceder à pressão e vou servir aos opressores. Não é isso que Deus pede pra gente. Vamos nos manter fiéis, pois nós somos filhos de Deus. E quem confia em Deus não abre mão dos opressores. Não abre mão das coisas ruins que o mundo tem para nos oferecer. Ou seja, o mundo pode vir contra nós, o mundo pode vir para nos oprimir, mas nós vamos estar sempre fiéis com Deus, tá bom? Então permaneça fiel com Deus, independente da pressão, independente daquilo que vir contra você. Se vier pessoas falarem mal sobre o seu amor que você tem com Deus, se vierem pessoas para zombar, para criticar, para te desanimar, para te deixar com medo, com vergonha diante do seu Deus, diante por você amar e adorar esse Deus, permaneça-se fiel. Mesmo assim, permaneça-se em pé na graça de Deus e ame a Deus sobre todas as coisas. Não deixe que o mundo desvie o seu olhar, o seu foco para Deus, tá? Fique com os olhos centrados em Cristo, pois somente Deus salva. E quem não conhece a Deus, peça para que Deus tenha piedade, para tocar no coração dessas pessoas, para que elas se deixem conhecer a Cristo e Cristo se apresentar para elas. Então, permaneça-se fiel, não deixe levar pelos maus conselhos, não deixe levar por esse mundo pecaminoso e peça para que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não ouviram falar do seu verdadeiro amor, tá bom? Então nós finalizamos aqui o dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Jesus te ama muito, tá? Permaneça-se fiel a Ele. Um beijo e um abraço. Até mais.